Marcelo, como que começou essa paixão por games sua, cara? Então, na verdade, eu primeiro era colecionador de videogames. Comecei a jogar o Atari quando eu tinha 7 anos de idade. E aos 16, 17 anos de idade, comecei a comprar mais e mais aparelhos de videogame para minha coleção. E acompanhava muito as feiras de games fora do Brasil, lia revistas com matérias sobre novos lançamentos. E naquela época, anos 90, a gente não tinha praticamente nada no Brasil, nada chegava aqui em tempo real. E realmente, meu desejo sempre foi de um dia poder realizar no Brasil um grande evento, ou poder ver acontecer no Brasil uma grande feira de games com aquelas novidades que eu via nos Estados Unidos e no Japão. Eu sempre fui muito apaixonado por tecnologia e apaixonado, claro, por games de modo geral. E a partir de quando começou, né? O Brasil Game Show, que você é o CEO, a partir de quando começou, cara? Então, foi bem interessante. Em 2002, eu fiz um pequeno encontro para colecionadores de videogame que se chamou Game Churrasco. Foi um evento para menos de 100 pessoas em um local super simples, pequeno, né, com pouca gente. Algo muito modesto, muito simples, muito amador até, mas já com aquele desejo, com aquele sonho de fazer uma feira de games. Eu lembro que naquela ocasião eu comentei com alguns amigos, olha, um dia eu vou conseguir fazer uma feira de games como aquelas que eu vejo só lá fora. E aí, felizmente, alguns anos depois, com alguns eventos realizados, escrevendo, falando sobre o tema, em 2008 eu resolvi criar o projeto de uma feira de games que saiu do papel em 2009. E essa primeira edição aconteceu no ginásio de um clube de esportes no Rio de Janeiro e de lá para cá não parou de crescer. A primeira edição foram 4 mil pessoas e hoje a gente tem mais de 325 mil pessoas ao longo de 5 dias de evento, e se eram 20 empresas com pequenos estandes, agora são mais de 400 estandes com as principais empresas de games do mundo, todo ano acontecendo aqui no Brasil. E você sempre falou, eu ia lá para ver as novidades. Quais serão as novidades deste ano? Esse ano a feira está repleta de novidades, né? Eu diria que de cara a gente tem pela primeira vez um stand do Fortnite. O Fortnite é o jogo mais jogado no mundo atualmente e vai estar com um stand gigantesco de 1.000 metros quadrados dentro da BGS desse ano. A gente vai ter, claro, muitos lançamentos para quem joga no celular, para quem joga no PC, para quem joga no console. Então os fãs de Nintendo Switch, os fãs de Xbox, os fãs de PlayStation vão poder conhecer e testar os principais lançamentos. Quem gosta de influenciadores, os streamers, os youtubers, vai, é claro, poder na BGS conhecer essas celebridades pessoalmente. Vamos ter um stand gigantesco do YouTube também com 1.000 metros quadrados. Vamos ter outras plataformas de streaming de vídeo presentes na feira. E a feira é um ponto de encontro para quem quer jogar, encontrar pessoas que só conhecem através da internet e comprar as últimas novidades, ter acesso às últimas novidades. É um evento que reúne muitos campeonatos. Então, esse ano a gente tem campeonatos de Counter-Strike masculino, feminino, campeonato de Crossfire pela primeira vez com uma premiação enorme, né? São mais de 120 mil dólares de premiação. O que é uma bela É uma premiação, né? bela premiação. E a gente tem também dentro desse evento, dentro da Brasil Game Show, muitos convidados internacionais. Então, o John Romero, que criou Quake, Doom, o Howard, que foi o criador do jogo ET para Atari, o Miyazaki, produtor de Sekiro, que está cotado para ser o jogo do ano, para ganhar talvez o Oscar como melhor jogo do ano. E a gente tem aí uma gama de convidados, atrações como a Videogame Orchestra, que vai tocar no final do evento durante 2 dias, 2 horas se apresentando com as melhores, as principais trilhas de músicas de games. Isso é muito legal. Então tem conteúdo para todas as idades, para homens, para mulheres, para crianças, adolescentes, adultos. E claro, um evento muito democrático. Quem gosta de games não pode perder um evento como a Brasil Game Show. E a BGS desse ano está mais democrática, mais recheada de novidades do que nunca. Qual é o preço, né, para quem quiser ir para a feira? Então, a gente tem toda uma programação de lotes que vão mudando a cada semana. Esses lotes eles ficam disponíveis no nosso site, que é o bgs.com.br. É possível comprar esse ingresso através de cartão de crédito e de boleto bancário. Você pode fazer a opção por um dia da semana ou comprar um passaporte para todos os dias do evento. Tem também um ingresso premium que dá acesso até o dia da imprensa. E o que é importante até a gente recomendar é que, por exemplo, o sábado já está esgotado já há algum tempo, o domingo está prestes a esgotar. Então, quem é fã de games
e quer estar em São Paulo na BGS desse ano, tem que realmente correr, acessar o nosso site, olhar qual o dia, qual o tipo de ingresso que quer comprar e garantir o seu lugar na BGS desse ano, que com certeza vai ser a maior e melhor edição que nós já fizemos. Tem gente que chega até a acampar, não chega ali perto, Marcelo? Tem gente que fica na fila desde a noite anterior, 8, 9, 10 horas da noite, começam a chegar os primeiros visitantes do dia seguinte e quando amanhece, 5, 6, 7 horas da manhã, o público só cresce. Por isso a gente tem hoje um pavilhão dedicado a essa fila, um pavilhão com ar-condicionado, com limpeza, segurança, brigada, com um telão que apresenta as novidades que foram mostradas no dia anterior e ali é uma grande festa, né? O público aguardando a feira abrir, a feira abre ali por volta do horário do almoço e o público apaixonado, esperando e vibrando quando vê na tela imagens daquele seu console favorito, daquele produtor de jogos que está esperando para ver na BGS. Então é um evento realmente para um público muito apaixonado. Queria que você falasse um pouquinho dessa parceria também, né? Que a Rede TV também entrou. Qual é a importância da entrada na Rede TV nessa parceria e também, né, pro game em geral, cara? Então, a gente está muito feliz de ter mais um ano a Rede TV presente na Brasil Game Show. A BGS desse ano mostra com isso, né, a força desse mercado, como também, por outro lado, a Rede TV entende a importância desse mercado. Se no Brasil nós temos hoje mais de 70 milhões de jogadores, é super importante para uma emissora com a grandiosidade da Rede TV enxergar e procurar atender esse jogador. Eu tenho certeza que a Rede TV está com um olhar especial e vai procurar pensar cada vez mais em conteúdo, em formatos voltados para o jogador, voltados para o gamer brasileiro. E aí a gente está falando com o público infantil, está falando com o público adolescente, está falando com o público adulto, está falando com o público que já assiste TV e vai ficar muito feliz também de ver o conteúdo pelo qual ele é apaixonado sendo exibido na Rede TV. O Bolsonaro deu uma declaração dizendo que iria diminuir, né, a taxa do game e tal. Como é que você vê essa atitude que está criando muita polêmica, inclusive, né, em cima disso, dizendo que o Brasil vai perder muito dinheiro? Que você, que é um apaixonado por game, trabalha com isso, como que você vê essa declaração e também essa possível diminuição de taxas? Então, na verdade, isso é bastante relevante e interessante. O Brasil ele tem um público apaixonado por games, são mais de 75 milhões de jogadores. O Brasil está figurando ali entre o terceiro e quarto maior mercado do mundo em número de jogadores. Mas em faturamento, os números que aparecem no Brasil colocam a gente ali entre o 11º e 15º lugar. O que acontece? Hoje em dia, muitos jogos não chegam de forma oficial ao Brasil. Muitas empresas não conseguem vender, comercializar seus produtos no Brasil devido justamente a essa carga tributária elevada. Por mais que hoje já seja possível comprar games e produtos relacionados a jogos de algumas marcas, muitas outras ainda não têm distribuição nacional. É claro que a redução de impostos vai facilitar a vida do jogador, vai trazer os jogos para um preço muito mais justo, muito mais adequado com a realidade brasileira e, por outro lado, eu tenho certeza que vai fomentar, incentivar a vinda de muitas outras empresas que ainda não comercializam seus produtos no Brasil para que elas efetivamente estejam no Brasil vendendo seus jogos, vendendo seus periféricos, vendendo seus consoles e, no final das contas, o governo ele não vai deixar de arrecadar. Muito pelo contrário, eu acho que ele vai arrecadar muito mais. A gente tem que pensar não em ganhar pouco, né, em uma quantidade pequena de produtos vendidos para games no Brasil, mas sim em um volume maior de ganho através de uma venda cada vez maior. A gente tem que pensar em ter os números oficiais e não fomentar o mercado do contrabando, o mercado da pirataria, que são os dois mercados que acabam sendo favorecidos quando você tem uma realidade tributária elevada. Então eu vejo com muito bons olhos, eu espero, torço, desejo e apoio totalmente uma iniciativa desse tipo e acredito que os gamers do Brasil, jogadores de videogame, de jogos para PC e até para telefone celular no Brasil vão ficar extremamente satisfeitos e vão ter a possibilidade de comprar jogos por um preço mais compatível e principalmente conteúdos que não chegam até nós vão começar a chegar se a gente tiver um preço mais adequado à nossa realidade. E a Nintendo é capaz de voltar, porque a Nintendo saiu exatamente por causa do imposto, né? Então, a Nintendo eu acho que é um exemplo, né? Quando eu falo de consoles, hoje nós temos, felizmente, PlayStation e Xbox
sendo distribuídos e produzidos, inclusive localmente no Brasil, mas nem todas as empresas têm esse modelo de produção local. Imagina para a Nintendo, por exemplo, ela ter uma fábrica em cada país do mundo para ela conseguir atingir ou vender para aquele determinado país. Então, é claro, num mundo globalizado, eu acho que a economia brasileira tem que se tornar cada vez mais competitiva, a produção local tem que ser competitiva e tem que ser possível, sim, comprar e comercializar um console como um Nintendo Switch no Brasil por um preço mais adequado e com uma alíquota menor. Nada justifica uma alíquota tão alta de impostos como a que foi imposta há alguns anos e que os governos anteriores mantiveram e que a gente torce, deseja. Eu realmente confesso a você que eu só acredito quando realmente essa redução acontecer efetivamente, mas torço, apoio, incentivo, desejo realmente muito, acho que vai ser um divisor de águas para que o país se torne realmente um grande mercado também em faturamento e quem sabe os games possam ajudar a economia nacional a dar uma alavancada que é algo tão desejado nesse momento.